Agora, direto para os Estados Unidos, a maior parte dos estados norte-americanos já começou algum tipo de reabertura, mas a situação ainda é complicada nos Estados Unidos. E agora, microfone Jovem Pan em Nova York com Mariana Jangiacomo. Também medidas polêmicas aí nos Estados Unidos, e a reabertura sai ou não sai, né, Mariana? Com certeza, Thiago. Como você disse aqui, mais de 40 dos 50 estados norte-americanos já começaram algum tipo de reabertura. E o que a gente vê por aqui são situações muito diferentes entre os estados. Você tem estados que foram menos atingidos pela pandemia, né? Principalmente os estados em regiões rurais, onde as pessoas vivem mais afastadas umas das outras, mas você tem também estados que foram muito afetados e estão reabrindo mesmo assim. Então isso gera uma incerteza e uma série de discordâncias por aqui também sobre a forma como o país está lidando com esse processo de reabertura. Inclusive, um dos lugares que está virando um novo foco do coronavírus é a região ali ao redor de Washington, D.C., a capital norte-americana. Os estados de Virgínia e de Washington já somam juntos mais de 50 mil casos de Covid-19 e esse número continua subindo. Ontem, um grupo de enfermeiros fez um protesto em frente à Casa Branca, em Washington, D.C. Os enfermeiros colocaram 88 pares de sapato nos chãos, simbolizando 88 enfermeiros que morreram porque não tiveram acesso adequado aos equipamentos de proteção pessoal. A enfermeira presidente da Associação de Enfermeiros, Jean Ross, deu uma entrevista aos canais de TV norte-americanos e ela disse o seguinte: você, aí se referindo ao governo, ao presidente Donald Trump, fala sobre como nós somos essenciais, sobre como todos estão gratos, mas você nos joga para os lobos, nos coloca no campo de batalha sem armadura. Os Estados Unidos aumentaram a produção desse tipo de equipamento. O presidente Donald Trump disse que qualquer reclamação sobre isso é uma reclamação pontual, mas fato é que a gente ainda ouve, sim, relatos sobre isso, profissionais de saúde dizendo que não têm acesso adequado ainda a esse tipo de equipamento de proteção. E aqui em Nova York, né, Thiago, por exemplo, toda noite, às 7 horas em ponto, as pessoas vão às janelas, batem palmas, batem panelas ali, uma homenagem merecida, né, um reconhecimento a esses profissionais de saúde, mas é claro que esses profissionais querem e precisam de mais do que isso, né? Esses profissionais lutam para terem acesso, pelo menos, a esses itens de proteção que são tão importantes, que são essenciais, né, Thiago? Claro, Mariana. Mariana, mudando de assunto, foram retiradas acusações do primeiro assessor de segurança nacional de Donald Trump. Por que isso aconteceu? Qual que é o escândalo por aí? Exatamente, Thiago. Essa história sobre Michael Flynn, foi o primeiro assessor de segurança nacional do presidente Donald Trump e ficou menos de um mês no cargo, né? O que aconteceu? O Michael Flynn, ele prestou um depoimento ao FBI como parte daquelas investigações do ex-procurador especial Robert Mueller sobre um suposto conluio da Rússia com o presidente Donald Trump nas eleições de 2016. E o Michael Flynn, à época, chegou a admitir que teria mentido nesse depoimento ao FBI, depois tentou retirar essa alegação, mas aí, é claro, teve que deixar o cargo, né, como eu disse, com menos de um mês no cargo. Agora, nessa semana, o Departamento de Justiça norte-americano disse que surgiram novas evidências que desqualificam essa reunião do FBI com o Michael Flynn e dizem que essa reunião teria sido injustificada. E aí, por causa disso, o Departamento de Justiça resolveu retirar as acusações criminais contra Michael Flynn. Donald Trump gostou muito dessa notícia, comemorou, ele já vinha dizendo há tempos que essas acusações contra Michael Flynn eram uma questão de vingança política. Então, esse é um assunto que repercute muito por aqui e deve continuar repercutindo ainda nos próximos dias, Thiago. E na página policial, um outro assunto que tem muita repercussão aí nos Estados Unidos é de um pai e de um filho que mataram um homem em fevereiro. Era um homem inocente. E por que isso está tendo grande repercussão por aí, Mariana? Tiago, essa história é uma história muito triste que causou muita revolta aqui nos Estados Unidos, porque o que aconteceu foi que essa dupla, né, um pai e um filho, mataram um homem, Ahmaud Arbery, de apenas 25 anos, um homem negro que estava correndo na Geórgia, praticando exercícios, e foi morto porque essa dupla de pai e filho acharam que ele era um assaltante. Então, isso aconteceu em fevereiro no estado da Geórgia. Essa ação foi filmada, tem vídeo disso, mostra ali o Arbery, né, esse homem de 25 anos, correndo pela vizinhança, como ele sempre fazia, praticando exercício. E aí os dois homens, as imagens são até um pouco fortes, né, mas enfim, mostram ali os dois homens em uma caminhonete encostando, pedindo para que ele pare, para que Arbery pare, e aí eles atiram. Ele não para, ele passa na frente da caminhonete, e aí os homens atiram em Arbery, né, ele começa uma briga, ele tenta se defender, mas não consegue,
infelizmente acaba morrendo. Então isso, é claro, gerou muita indignação por aqui, muita comoção, várias celebridades, ativistas do movimento de direitos civis aqui nos Estados Unidos pedindo por justiça, ainda mais que essa imagem foi gravada, né? Tem vídeo disso, como a gente acabou de ver, e agora a polícia prendeu os 2 homens responsáveis, os 2 criminosos que mataram esse homem. Então, Gregory McMichael, de 64 anos, um ex-policial, e o filho dele, Travis, de 34 anos, 2 homens brancos, foram presos, então, acusados pelo assassinato desse homem, Ahmaud Arbery, de apenas 25 anos. Thiago. Mariana Janjá, com o microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Mariana, bom trabalho, bom fim de semana para você e até segunda aqui no Jornal da Manhã.